Fala aí pessoal, tudo bem? Tá começando aqui mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar de Fórmula 1, mas vocês sabem, antes de começar o vídeo, peço para vocês virem aqui, deixarem seu like, se inscreverem, compartilharem esse vídeo, comentarem quem você acha que vai ganhar a corrida, como foram os treinos livres, a classificação. Fique bem à vontade, o que importa é que você interaja comigo. E é isso, vamos pro vídeo. A gente vem de um GP interessante, né, com alguns aspectos interessantes, que foi o GP da Arábia Saudita. Não foi um GP com uma grande corrida, mas tinha um potencial para isso e a FIA, de certo modo, atrapalhou. Por que atrapalhou? Porque na corrida a gente teve uma parada do Lance Stroll, ele acabou saindo da pista, tendo um erro e saindo da pista, e a FIA poderia ter usado um safety car virtual e acabou optando por um safety car normal, digamos assim, e foi muito contestado porque o carro não estava tanto na pista assim, ele já tinha até parado fora, mas a FIA alegou que ela não tinha imagens concretas para dar segurança para os pilotos, então resolveu fazer o safety car. Isso atrapalhou, porque de alguma maneira o Verstappen estava lá atrás, tinha que fazer uma corrida de recuperação e obviamente teria o tempo para chegar. O que aconteceu foi que com o safety car, os carros ficaram obviamente mais próximos e esse trabalho foi reduzido, mas o que chamou a atenção da corrida toda foi a vitória do Sérgio Pérez, que foi muito bem desde o início e obviamente não vimos nenhum tipo de mensagem da equipe para deixar o Verstappen passar, e o Verstappen também não conseguiu se aproximar tanto dele para isso. Então foi bem interessante por ver esse lado da corrida. E o campeonato ele só não ficou empatado porque o Max Verstappen, nos últimos momentos da prova, fez a volta mais rápida e conseguiu um ponto, sendo assim, ficando um pontinho a mais que o Sérgio Pérez e continuando sendo líder da Fórmula 1 até aqui. Falando sobre o GP desse domingo, é o GP da Austrália, é a terceira etapa do campeonato de 2023, em Melbourne. Essa foi a primeira pista a sofrer com a pandemia do coronavírus em 2020. Ela chegou a começar o final de semana, só que no meio dele foi paralisado, porque realmente não dava. E em 2021 também foi a mesma coisa, só que nem chegou até o final de semana. Realmente foi cancelada essa pista, essa corrida, esse GP. Só voltou no ano passado, em 2022, e teve a vitória do Charles Leclerc. A pista sofreu algumas alterações. As mais sentidas e as melhores, digamos assim, foi principalmente as alterações no traçado, o que deixa a pista um pouco mais rápida, que obviamente vai ser muito bom para a gente e principalmente para a gente e para os pilotos, né? O maior vencedor do GP da Austrália é o Michael Schumacher, com 4 vitórias. E, como eu disse, no passado quem venceu foi o Charles Leclerc, que inclusive ele fez a pole position. Um dado interessante é que o Max Verstappen nunca venceu na Austrália e pode ser que ele consiga mais esse feito nesse domingo. Como eu disse, ele nunca venceu, o Max Verstappen nunca venceu o GP da Austrália, mas ele já começou fazendo a diferença que conseguiu a pole. A pole position é dele, ele fez uma grande volta na classificação e conseguiu bater as 2 Mercedes e, obviamente, o restante do pelotão. Mas isso eu falo das Mercedes, principalmente, mais daqui a pouquinho. Essa corrida a gente tem que ficar de olho em alguns aspectos dela. Primeiro, a gente, obviamente, já sabe que a RBR está voando e o seu carro está bem à frente dos outros pilotos e o Max Verstappen, neste momento, está bem à frente dos outros pilotos. A pergunta que fica é: será que o embate da temporada vai ser entre Max Verstappen e Checo Pérez? Eu falo, obviamente, por eles terem um carro iguais, digamos assim, um carro igual,
E principalmente pelo que o Pérez tem demonstrado. Inclusive, ele fez um tweet depois do GP da Arábia, que ele ganhou, e ele, dentre algumas coisas que ele colocou no Twitter, ele colocou: quero ser campeão mundial. Isso, obviamente, deu uma polêmica imensa, e ele acabou apagando o post e repostando o outro sem essa frase que quero ser campeão mundial, apesar dele querer ser. O que mostra que, obviamente, tem um piloto titular, o primeiro piloto, que é o Max Verstappen, atual bicampeão, é melhor que o Checo Pérez, não digo infinitamente, porque, né, são profissionais, mas é muito, muito mais piloto. E isso pode ser algo interessante se a gente não acabar tendo alguém para confrontar a RBR, né? Sendo da Ferrari, sendo da Mercedes, sendo da Aston Martin. Então, talvez a briga esteja até ali, parecido com o que foi em 2016, a Mercedes entre Hamilton e... Agora esqueci o nome dele. Tanta hora que eu esqueci agora. Mas eu vou lembrar. Nico Rosberg. Foi o vencedor de 2016 e teve altas tretas, entre aspas, com o Lewis Hamilton. Mas, assim, apesar de parecer cedo falar disso, é algo que realmente pode acontecer. Tanto pelos carros e tanto que vem se desenhando até o momento. Em relação à competição com as outras equipes, é possível que nesse GP a gente já consiga ver algumas alterações e a classificação mostrou um pouco disso. A Mercedes do Hamilton e do George Russell, principalmente o Hamilton, tinha falado que ele não estava conseguindo sentir o carro ainda, não estava se conectando de alguma maneira com o carro. E isso estava sendo muito debatido porque a Mercedes, em relação ao ano passado, ela mudou pouca coisa, entre aspas, do carro, no sentido do projeto ser o mesmo, entendeu? O carro do ano passado, no seu projeto, quando a gente fala que é um carro mais rápido, quando é um carro melhor de curva, o melhor nas retas, é nesse sentido, um carro que tem a mesma característica do ano passado. Claro que ele teve alterações. Então, e dizem que a Mercedes se perdeu muito nisso, porque era para realmente ter mudado bastante. Mas a gente viu que no treino classificatório e depois na classificação, a Mercedes já deu uma resposta, tanto nos dois carros. Então, assim, pode ser um indício de alguma coisa aí, de uma virada de chave. Eu tinha falado que realmente nesse GP mudanças já podem ser vistas e tá aí, pode ser que aconteça. Já na Ferrari parece que tá tudo na mesma, o carro não vem evoluindo, um carro que sofre com ritmo, tem um alto desgaste de pneu, e vai ser interessante nessa corrida nesse GP da Austrália, porque tem a possibilidade de chuva e, obviamente, o asfalto fica mais frio, aí esse desgaste dos pneus podem ser menores, né? Pode ser menor. Vamos ver como é que vai se desenhar nesse caso. Já a Aston Martin continua no nível bom, não fez um treino classificatório tão bom assim, mas de maneira geral não é mais uma surpresa para mim e eu acho que nem para ninguém. Mas está aí, vamos ver como é que vai se comportar nessa prova também. A Alpine foi bem nos treinos, a Alpine teve o Esteban Ocon lá em cima, e a gente tem nessa dupla da Alpine, eu acho que a dupla mais parelha, digamos assim, né? Do Esteban Ocon e Pierre Gasly, que são dois ótimos pilotos, jovens franceses, que tem tudo para fazer uma temporada muito equilibrada entre os dois. E, como disse, na classificação a gente teve as duas Mercedes muito bem, isso pode ser um indício de alguma coisa. Será que teremos briga? Também na classificação o Checo Pérez acabou ficando em último, reclamou muito dos freios e acabou saindo da pista várias vezes, o que preocupa um pouco a RBR para essa corrida em relação a ele. É claro, você já sabe, você assiste essa corrida na Band e na Band Esportes. Só vou alertar para uma coisa diferente em relação às outras corridas. Essa corrida ela será na madrugada, será de sábado para domingo.
num horário diferente, será às 2 da manhã. E, obviamente, a gente terá principalmente uma grande corrida, a gente espera que isso aconteça, e também a gente conta com a sua audiência aqui, mandando para os seus amigos, caso você não tenha feito isso, curtindo, compartilhando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, boa corrida e boa madrugada para todo mundo.